Filhos e filhas de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Coisa boa. Você que está em casa, receba o nosso abraço bem apertado. Beijo no seu coração. E que a unção que está fluindo aqui através desse louvor maravilhoso, desde ontem pela manhã, tem sido muito bom. Ontem à noite, hoje pela manhã, agora, que você tenha na sua casa, não tenha medo de abrir seu coração para o Senhor entrar. Amém? Vocês podem assentar-se, por favor. Eu quero saber se tem alguém que tem um testemunho para contar de algo bom que recebeu de Deus. De manhã nós tivemos um testemunho do irmão Marcos, lá de Barra Velha, uma vitória já que ele recebeu. Você que está já no projeto de vida, você que está na campanha de batismo com o Espírito Santo, já passaram-se 4 semanas. Tem alguém que recebeu uma cura, uma bênção? Ninguém? Vai se encolhendo aí. Vai se encolhendo que o Senhor vai te pegar. O Senhor vai te pegar. Pegou eu, por que não pega você? Pega. Você não é melhor que eu, nem eu melhor que você. Nós estamos um projeto de vida para 2025. Esse projeto está aí o tema, e eu quero que você abra a escritura no livro do Evangelho de João, capítulo 3. Eu vou ler na versão revista e atualizada. João 3, versículo 30. Estou vendo um grupo jovem, bonito. Eu gosto de ver jovem, mas gosto de ver jovem assim, bombando. Não gosto de ver jovem se arrastando, não. Gosto de ver jovem flutuando. João 3:30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra é lida e nós precisamos entendê-la. Minha função de pastor é fazer aquilo com que Tu colocou no meu coração, chegar até o coração dessa igreja. Aquilo que Tu revelou para mim através da Tua palavra, através da oração, que nós possamos entender o que João Batista queria dizer, que seria bom que Tu crescesse, Jesus, e nós possamos entender hoje que Tu ainda precisa continuar crescendo. Mas em que área? Qual deles, Senhor, há essa necessidade, aonde há essa necessidade? E eu quero que Tu fale conosco hoje, em poucas palavras, mas claras, nítidas, compreensíveis e aplicáveis. Amém, amém. Quantos aqui conhecem uma semente de mostarda? Tamanho. Sei que muitos já conheceram porque já receberam. Quantos não conhecem? Levante a mão. Então eu quero pedir para os diáconos virem aqui. O Zidinei, pega, coloca na mão de cada diácono um pouquinho e põe aí 3, 4 sementes na mão de cada um, tem bastante. Você fica com a mão levantada, que os diáconos vão passar para você ter na mão a semente para saber que tamanho. Põe pouco aí, já tem bastante, aí deve ter umas 20.
20 sementes aí. Né, irmão Zé? Deve ter umas 20 sementes nesse vídeo. Passa para aí, eu quero aguardar aí. Aleluia. Vai passando quando todos estiverem lá na mão. Lá na direita. Centro. Lá em cima tem alguém que não tem. Ó, lá em cima, ó. Falta um diácono rápido aí, que suba lá em cima, correndinho. Alguém rápido. Pega aqui. Leva lá, tem pessoas lá que precisam. Mãe José já está levando lá. Ó. Isso, lá no cantinho, lá na esquerda. Aqui todos já receberam? Amém. Olhe para esse grão de mostarda. Agora olhem para mim. Eu estou mostrando isso para vocês porque é possível que após o ocorrido com o nosso já saudoso irmão pastor Sandro, nessa semana, a gente ainda está, irmão Jorge ali, perguntei, Jorge, como é que você está? Muito abalado, pastor, estou abalado com a ida do pastor Sandro. A mulher dele recebeu um diagnóstico aí uns 2 meses atrás, a pastora Fátima, que ela teria 40 dias de vida por causa do câncer generalizado. E o Sandro estava bem. E ele fazia os exames de sangue dele e não tinha triglicerídeo, não tinha não sei o que mais, não tinha nada. E ele dizia para nós ali, estou melhor do que vocês. Ele era gordinho, mas o modo é gordinho, estou melhor do que vocês. E acabou o Senhor recolhendo ele. E é possível que você esteja um pouco desanimado e pense, oramos, pedimos, clamamos, choramos, e Deus não nos ouviu. Ou a nossa fé é muito pequena. Porque no livro de Mateus, capítulo 17, 20, quando os discípulos tentaram expulsar o demônio de um menino e não conseguiram, Jesus vinha descendo do monte de oração, e o pai do menino disse, olha, teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. E aí Jesus repreendeu, o demônio saiu na hora, o demônio, ou os demônios, não sabemos. E Jesus, eles perguntaram, Jesus, também oramos, também mandamos isso aí, por que não saíram? E Jesus disse, por causa da pequenez da fé de vocês. Se a fé de vocês for do tamanho desse grãozinho de mostarda, desse tamanho, ele disse, você pode mandar o Morro do Boa Vista sair dali e se lançar na Baía da Babitonga. Claro que ele não falou isso aqui, né? Ele falou lá, mas mais ou menos assim. E o monte vai sair. E talvez dentro dessa base, você pergunte, pastor, então a nossa fé é muito rasa. Nós não conseguimos nem que tu curasse o Sandro. Não, amado, não é a nossa fé pequena. Porque se ela for do tamanho desse grãozinho aí que você pegou, ela já remove montanhas. Não é aqueles montes, serras, montanhas aí, Morro do Boa Vista,
Serra do Piraí, do Quiriri. Não é isso aí que o Senhor estava falando. Está falando de montanhas da nossa vida. Montanhas que nós temos que nos atrapalha de ver o que está na frente. Montanhas que atrapalham de nós vermos, de vislumbrar o que está à disposição de cada crente. Essa montanha que o Senhor estava falando. Mas o problema não está na nossa fé, amados. O problema está na maneira que nós oramos. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, na parte A, diz que nós não sabemos orar como convém. Não é que nós não saibamos orar, Gilson. Orar, claro que sabe. Mas como convém em cada situação. Vocês estão me entendendo? Eu tirei mais ou menos uma conclusão, que eu como pastor, eu tenho a obrigação de me indagar. Não de indagar a Deus ou vocês. Quando eu faço um pedido e Deus não responde, seja para mim, para minha família, para a igreja, enfim, eu tenho a obrigação de me indagar. Não o que está errado com Deus, Teca. O que não está certo comigo. Porque diz que eu não sei orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, para que nós possamos orar corretamente. Como foi que Jesus nos ensinou a orar, amados? Você sabe onde é que está o livro que está e o capítulo onde Jesus manda a gente orar? Quem sabe aí? Uma mão, duas, três. Estão vendo isso? Agora vá me acompanhando. Quem sabe aonde está o texto que Jesus ensina a orar? Nessa igreja toda, com quase 300 pessoas sentadas, 2 mãos levantaram. Parece que sabem estar. Em Mateus capítulo 6, versículo 10, a parte B do versículo, Jesus diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu quero perguntar para você, começando por mim, Reve, mas quando nós fizemos a oração para Deus curar o Sandro agora está em pauta, né? Nós oramos assim de cara já: Deus, o Sandro está doente e eu quero que tu faça a tua vontade. Ou nós oramos assim: Senhor, cura o Sandro. Sabe como é que eu orei? Eu me lembro. Senhor, cura o Sandro, passa um fogo do teu espírito, um laser, queima essas bactérias, sabendo que tinha bactéria, queima essas bactérias, tudo tal, tira esse inchaço, põe tua mão poderosa, e eu quero ver o Sandro dia 31 lá testificando que tu curaste ele. Está errada a minha oração? Não está errado como pessoa, mas pela Bíblia está errado. Esse era o meu desejo, e era o desejo de vocês, era o desejo nosso, é a obrigação nossa, querer que Deus curasse ele. Mas Jesus disse que não é assim que se ora. Faça-se a tua vontade, Senhor. Paulo, nós estamos longe
de entender Deus. Estamos longe. Nós oramos assim, quando um familiar, um irmão está doente. Não. Quando nós mesmos estamos doentes, nós vamos ser o que nós queremos. E eu fiquei pensando, Moacir, aquela indagação que eu faço de mim mesmo, né? Que uma das coisas que você precisa desconfiar, primeiro é de você, não é de mim. Você tem que desconfiar de você. Eu desconfio de mim, não de você. E eu pensei assim, Senhor, será que eu orei pedindo que tu curasse o Sandro e ele viesse dar testemunho para testificar de ti? Ou será que no meu subconsciente eu estava querendo que ele viesse aqui e dissesse, o pastor Leodoro foi lá orar por mim e eu sarei? E quem sabe nós todos, né, Marcelinho? Fazemos assim. Talvez, pastor Udo, nós como pastor, quando vamos orar, chamar o pastor. Agora eu vou lá, agora vai acontecer. Vocês conseguem me entender? Conseguem entender, Elisandro? Isso é uma coisa nossa, natural do homem. Não é pecado, mas é errado. E nós precisamos começar a acertar, gente. Está na hora de nós começarmos a acertar. Essa igreja aqui não é uma igreja só de adolescente. Tem adolescente, tem criança, tem jovens. Mas essa igreja aqui, se você olha aqui, uma igreja adulta. Né, Marcelo? A igreja adulta. Mas em conhecimento de Deus, eu acho que nós somos infantis. Infantis, amados. Me perdoe. Eu me incluo nisso. Que eu estou falando eu estou confessando, eu não precisava falar isso aqui. Será, Senhor, que eu não fiquei pensando que era bom tu curar, porque aí, pastor Leodoro, o pessoal vão querer vir pedir para o pastor Leodoro orar. E se o pessoal vir pedir para mim orar, o que vai acontecer, Marcinha? A igreja vai encher de gente. Tomemos cuidado, gente. Tomemos cuidado com o nosso ego. Esse tal de ego é um negócio complicado. Talvez até agora nós nem tenhamos pensado nesse cara. Falamos em tudo, menos no tal do eu. Eu faço, eu posso, eu consigo, eu sou. Tem muita gente aí que só por ser crente, não, ser crente não. Me perdoe, eu vou colocar na posição certa. Tem pessoas que só por participar daquela denominação, eles andam na rua empinados e dizem, eu sou. Esse dia eu fui comprar uma Bíblia num determinado lugar, e aí cheguei, cumprimentei a moça, falei a Bíblia que eu queria, aí entrou um cara de terno, aí você já sabe mais ou menos, né? Cara de terno, passou assim, olhou para mim, e eu imaginei que pensou assim, pecador querendo comprar uma Bíblia. Penso eu, porque pelo olhar que ele me olhou, oh Jesus. Às vezes nós queremos oramos, damos a impressão que Jesus só cresce se fizer milagre para podermos mostrar aos incrédulos que nós temos fé. Para mostrar para os outros que nós podemos. Não para que Jesus cresça, mas para que nós cresçamos.
foco está em nós. O crescimento que João falou aos seus discípulos aqui não tem nada a ver com estatura, não tem nada a ver com fama. João não queria que Jesus crescesse em estatura ou em fama. Primeiro, porque ele sabia que Jesus era Deus, é Deus, foi Deus e será Deus sempre. Então não tem mais nada a acrescentar nele. Lá em Provérbios, Deus diz assim, Ele estava comigo, falando de sabedoria, falando do Filho mesmo, Ele estava comigo no princípio da criação do universo, e era o meu arquiteto. Onde esse homem vai crescer mais? Ele arquitetou tudo isso, e dentro disso tudo nós. Ele nos arquitetou para sermos o que nós somos. Eu pensei em dar o passo para trás, eu já fui. Eu penso em ir para cá, eu já fui. Tudo isso é projeto dele. Então, João Batista sabia, como profeta, preparando o caminho para ele, João Batista sabia quem ele era. E João Batista sabia que se a fama dele crescesse, só ia levar ele mais rápido para a cruz. Ele não estava falando de fama, nada disso. João Batista queria que Jesus crescesse dentro do coração daqueles judeus perversos, daqueles hebreus que esperavam pelo Messias, que ansiavam pelo Salvador, e o Salvador veio, e eles não viram e rejeitaram, e João Batista queria que eles crescessem dentro do coração deles, como o Salvador. Era esse o desejo de João Batista, não como o curandeiro. Que de curandeiro, onde é que está o João de Deus? João de Deus acabou na cadeia, matou gente, fez o diabo. Bom, já era dele. João Batista queria que... E quando Jesus crescer dentro de nós, de mim, de você, preenchendo todo o nosso vazio, sendo Ele o suficiente para suprir nossa dúvida toda, qualquer resposta dele nos será o suficiente, deixando conosco o nosso ente querido ou levando com ele. Para nós está bem, porque nós sabemos que a vontade dele foi feita e não a nossa. Então nós precisamos entender o crescimento que João Batista queria que Jesus tivesse, que ele cresça. O problema maior nosso não é falta de fé, amado, e sim de conhecimento de Deus. Nós conhecemos muito pouco de Deus, amado. Se nós pudermos conhecer um percentual maior de quem é Deus e do que Ele dispõe para cada pessoa que aceita Ele, seja culta, inculta, de raça, de cor, de nível cultural, de nível financeiro, aceitou Ele, está à disposição dessa pessoa uma série de coisas. Mas nós não conhecemos isso, não é que não tenhamos fé, nós não conhecemos. Me acompanhe no livro de João, capítulo 14, nós estamos no 3, vá até o 14 aí comigo. João 14, versículos 16 e 18, diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, ele falando para os discípulos dele ali, porque ele habita convosco e estará em vós.
não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E aí no versículo 25 e o 26, ele diz assim: isto eu vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém? Quantas pessoas aqui não falam em línguas estranhas? Levanta a sua mão. Olha só, olha só, lá em cima. Mas como é que nós vamos nos comunicar com Deus? Se Deus colocou o Espírito Santo à disposição, e Jesus foi tão claro isso para os discípulos lá em Lucas capítulo 24, 49, 50, esse não saiam, eu acho que ele só falou assim: por favor, não saiam daqui até vocês serem revestidos de poder do alto. E eles ficaram ali, foram obedientes. Com mais ou menos, diz que havia uns 500, 600 pessoas que acompanhavam Jesus, cura e tal, pregação, palavra, ensino. Mas dali naquela obediência ficou, diz a Bíblia ali em Atos 12, que umas 120. Eles ficaram ali orando. E depois, ele andou 40 dias mais ou menos com os discípulos, foi levado assunto aos céus, e mais uns 10 dias orando. Acho que ele ficava ali preso no cenáculo ali, e em casa fazia um lanchinho, eu voltava e orava. E um dia, madrugada, já amanhecendo o dia, diz que Deus veio com o Espírito Santo, não era língua de fogo, é o tal do raio laser. Raio laser foi criado lá no céu, veio sobre eles, e todos passaram a falar em línguas. Interessante que ali você vai fazer uma conta, Moacir, eu fiz 16 idiomas diferentes, pessoas de 16 nações, judeus que viviam em outros países, vizinho voltava e tal. Escuta aqui, esses caras não são galileus? Aqui, como é que eu estou ouvindo falar na minha língua persa? Outro lá, eu estou ouvindo falar na minha língua sirene. Eu estou falando lá da Etiópia. Estou ouvindo falar das grandezas de Deus. A grandeza de Deus, o diabo não quer que nós saibamos, conheçamos. Isso só vai acontecer quando você falar em língua. Você nem vai entender, mas o teu espírito vai entender o Espírito de Deus. E o diabo fica assim: o que é que esse cara está falando? Eu não sei, mas o poder do Espírito Santo em nós é exatamente isso para nós. Porque quando eu estou falando agora, Senhor, salva meus filhos, fulano, o diabo diz: tu quer que eu salve? Peraí, eu vou lá, ele não está muito bem, eu vou lá, vou começar a armar uma cilada, volta, até tu desanimar de orar por tu. Vai chegar o dia que o pai e a mãe vai dizer: pô, meu filho não adianta, nem vou orar mais. É isso que o diabo quer. Agora, quando você fala em línguas e pede, um dia eu estava aqui, faz anos isso, eu estava ali orando no culto de oração, naquelas cadeiras ali, tinha mais. O Darlan era meu auxiliar. E quando terminou esse pastor, eu entendi tudo que o senhor falou em língua. O senhor estava orando pela sua filha, para Deus salvar a sua filha, para fazer isso por ela. Eu não entendi, mas Deus mandou dizer: diga para ele que ele estava orando pela filha dele sem saber, e está conectado lá com Deus. Se eu não sabia, muito menos o diabo, mas Deus sabia. Vocês estão captando a mensagem, meus amados? Nós precisamos conhecer Deus.
Poder do Espírito Santo. Não adianta ter fé e faltar comunhão com o Espírito Santo, que nos ensina a orar, que nos ensina a pedir. Então nós precisamos ter essa... Se falar em línguas não for necessário, então nós temos que arrancar página que fala Atos 2, Atos 8, Atos 10, pode pegar essa Bíblia aí, pega e joga fora. Está errado. O Espírito Santo, quando instruiu Paulo, Lucas, ali que escreveu, ele deve ter se enganado. Se falar em língua não for necessário, rasgue essa página, porque o Espírito Santo se enganou. Isso é impossível, né, irmã? É impossível o Espírito Santo se enganar. Ele deixou ali em Atos 2, Atos 5, Atos 10, e impunham as mãos e eles passavam a falar em línguas. Pedro estava falando para o centurião Cornélio. Cornélio tinha um bom conceito com Deus. Tanto é que o anjo disse para Pedro assim: Cornélio estava orando, a oração dele foi ouvida, a oferta dele foi aceita, mas tu precisa ir lá dizer para ele o que ele tem que fazer. E quando chegou lá, o que é que precisa fazer? Você precisa aceitar Jesus e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí quando Pedro estava falando, isso nem estava falando, que todo aquele grupo e a família dele todos passaram a falar em línguas. Aí os judeus que vieram com Pedro, que estavam assim com dúvida, porque não podiam ir na casa de pessoas que não eram judaicas, não eram judeus. Aí Pedro disse: posso negar o batismo para esses caras? Se Jesus batizou ele com o Espírito Santo, eu posso negar de batizá-lo na água? Como é que pode? Vou batizar. Estão entendendo, amado? Nós precisamos buscar o Espírito Santo para que nós aprendamos a crescer mais. Se você deseja que Jesus cresça e não você, este projeto que nós estamos fazendo aqui em 2025 vai fazer diferença na sua vida. E eu recebi agora, essa semana, um amigo meu pastor Toninho de Minas me ligou: Deodoro, eu posso fazer uma videochamada para ti com o apóstolo Edno de Campinas? Pode. Marcamos horário. Ele fez uma exposição do trabalho dele, e eu disse: rapaz, isso é de Deus, porque está vindo tudo assim em cima da hora. Nós vamos começar agora. Eu mandei buscar 150 livros, 100 dias de oração. Mandei buscar 150 porque até 100 custa R$40 o livro, acima de 100 baixa para R$20. Aí mandei buscar 150, agora sábado eu vou entregar 25 para os meus pastores da região, para eles colocarem lá na igreja deles, e aí eles fazem as compras, e vai sobrar para nós 125. Então eu quero pedir, eu tinha feito um propósito, amado, de parar dia 20 com dia 22, parar com o meu áudio, e começar lá pelo dia 6, 7 de janeiro, mas enquanto hoje à tarde estava revendo a minha mensagem, falando ali com Deus, dia 1º, são 100 dias, não, e esse projeto vai começar dia 1º de janeiro, então dia 1º de janeiro eu vou estar já no áudio, vamos sair daqui meia-noite, depois da meia-noite, passar de ano, aí dia 1º já, eu vou estar entrando em oração para nós entrarmos nesse projeto 100 dias de oração. E aí você que vai participar, eu quero, porque nesses 100 dias, ali tem orar pela família, orar pela igreja, orar pela finança sua, orar pela empresa, orar pela cidade, cada dia tem um propósito. Nós fizemos aqui 40 dias, lembra? Quem fez os 40 dias conosco, 40 dias de oração? Alguns irmãos fizeram. Agora nós vamos fazer 100 dias, e cada dia tem um propósito. Quando terminar, vai terminar dia 10, 12, por ali de abril, se Deus quiser, está tudo engatilhado com esses irmãos que eu estou trabalhando. Nós vamos trazer a equipe do Randy Clark,
toda a sua equipe para estar conosco aqui. Então nós vamos começar o ano 25, amados, com crescimento em busca de Deus.